Então, pra vocês verem como que o Obama tá envolvido nisso. E se vocês lembrarem, tem na Netflix um filme dos Obama, do casal Obama, que são os produtores executivos, que é O Mundo Depois de Amanhã, se eu não estou enganado. Eu sempre erro o nome do... Mundo Depois de Nós. Depois de Nós. Aí, já tava, errei de novo. Mas o Mundo Depois de Nós, inclusive, recomendo o pessoal ver. E tem nesse Mundo Depois de Nós a cena dos servos, que aí os servos saem da floresta e começam a olhar, encarar as pessoas. Cara, pera aí, Rony. Agora você explodiu minha cabeça. Agora tudo faz sentido. Obama, Spielberg, o Obama que soltou numa entrevista que existiam os aliens. Cara, tá tudo... Essa cena dos alces, ou dos servos lá, cara, tá conectado total com esse filme do Spielberg também. Parece que tá combinadinho, cara, né? Parece que eles estão combinadinho aí nessa estratégia. E pra mim essa cena dos servos no filme do Spielberg é uma clara referência ao filme do Obama, né? Ou seja, os animais ali... Mas qual que é o significado? Disso, né? Qual que é o significado pode ter dois significados pra mim, né? O primeiro seria, para mim, que tá acontecendo alguma coisa e os animais são os primeiros a sentir, então eles ficam perturbados, eles saem da floresta e começam a ter um comportamento estranho de se aproximar das pessoas e das áreas urbanas e encarar essas pessoas. Então, como se fosse um prenúncio que algo tá para acontecer no ambiente. E um outro significado é que as próprias inteligências não humanas podem estar entrando no corpo desses animais, eles são capazes de invadir tanto os corpos animais quanto humanos, e virarem observadores. Então tem a questão da coruja, tem a questão do cervo, é uma questão muito presente nesse assunto de fenômenos anômalos. Mas para mim é uma clara relação, uma clara referência lá para o filme do próprio Obama, que é O Mundo Depois de Nós, que fala também um pouco dessa questão de fenômenos, não envolvendo aliens, mas a questão de fenômenos que acontecem com a população, né? Então, para mim, o Spielberg está dentro desse âmbito de revelação, e para mim nada não é coincidência. Ele fala que é coincidência, mas eu não acho que seja coincidência. Justamente agora, nesse momento, ele apareceu, e o Vilela lembrou bem, né? O Obama, no começo do ano, ele levantou a bola para o Trump cortar. O Obama falou, os aliens existem, são reais. E aí, logo depois, o Trump falou, olha, para o Obama não ser preso, eu vou revelar tudo, porque ele está revelando informação sigilosa. Então, eu creio sim que isso tudo tá... Todo mundo ali tem um grupinho ali no WhatsApp que está ali combinando essa revelação, com certeza. Ô, Vilela, tem uma simbologia, Vilela e Rony, a galera que está assistindo, né? Tem uma simbologia muito interessante também do cervo, do alce e também da ideia do gamo, né? Porque esse animal, dentro do esoterismo, do ocultismo, ele tem uma simbologia também do renascimento, daquilo que se renova, porque os chifres caem e renascem todo ano, né? Então ele tem também essa simbologia do ciclo da vida, da imortalidade, e ele também funciona como uma espécie de guia espiritual. Porque geralmente ele aparece em florestas como um mensageiro do outro mundo que conecta o mundo dos homens com o mundo dos deuses. Só que nesse caso do filme, ele está conectando o mundo dos homens com o mundo dos deuses alienígenas, né? Então tem o deus, que é o Cernunnos, que na tradição celta também, na Wicca, ele está ligado ali à fertilidade, aos portais entre os mundos, né? É um animal relacionado aos limiares entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, o mundo dos homens, o mundo dos deuses, e ele representa até o chifre, é visto ali como se fossem espécies de antenas que captam essas mensagens cósmicas da intuição e por aí vai. Então é muito pertinente esse animal ter sido escolhido para representar os alienígenas nessa história. Mas o animal que... Daniel, fica à vontade. Daniel, não tem alguma coisa também relacionada à coroa? A gente vê algumas coroas no formato de chifres, né? De pequenos chifres. Não tem alguma relação de reinado? Exato. Então, o rei, ele tem dois símbolos principais, a coroa e o cetro, né? Então, isso é uma direta referência à pecuária e à relação entre o touro e o pastor do gado. Porque o pastor usava o cajado para conduzir a boiada e o touro tem o chifre. Então, o touro, desde os tempos ancestrais, ele simboliza o poder e ele simboliza aquele que guia, porque no touro a gente tem aquela situação da junta de bois, né?
E a junta de bois ela é feita com um touro veterano e um touro mais jovem. Porque se fossem 2 touros jovens, os 2 seriam apáticos. E se fossem 2 machos alfa, eles iam ficar brigando para quem ia mandar. Então a junta de bois é sempre unida ali por um touro mais velho e um touro mais novo, que estão conectados por um jugo, que é aquela madeira que une os 2 touros, e um desses touros conduz. Então, tanto o cajado do boiadeiro serve para conduzir os bois, quanto o próprio touro representa aquele touro que conduz, porque é o macho alfa que está conduzindo os demais animais ali. Então, essa simbologia do chifre que vira uma coroa e do cajado do pastor que vira um cetro vem desde os tempos ancestrais e acabou simbolizando a realeza, né? Com essa ideia de aquele que conduz, né? O rei é aquele que conduz o povo. Então tem uma simbologia muito interessante aí. Uma coisa que eu esqueci de comentar, o Vilela, que você perguntou, é a questão do tempo, né? Que eu ia chegar nisso e acabei esquecendo. O tempo, para mim, inclusive o filme aborda isso, né? A Margaret, ela é abduzida e ganha certas habilidades. Uma das habilidades seria entrar na alma das pessoas ou ter a chamada clarividência, né? E que seria prever as coisas. E a gente tem isso na história ao longo das décadas e muitas pessoas que apareceram que previram coisas, né? E que têm esse poder de fazer a previsão de coisas que nem aconteceram ainda. Inclusive o tempo é uma coisa que os físicos pouco conhecem hoje, né? Há muita dúvida na física do que seria o tempo. E o tempo pode ser uma coisa em que o passado, o presente e o futuro é uma coisa humana, é uma abstração humana para a gente não ficar louco, para a gente conseguir seguir a nossa vida e para a gente conseguir ficar nessa realidade aqui que a gente se encontra, que é a realidade material. Agora, o que pode estar acontecendo, e por isso as pessoas conseguem prever as coisas, é que o passado, o presente e o futuro podem estar acontecendo ao mesmo tempo. E a gente só organiza isso, o cérebro organiza isso para a gente conseguir ter uma vida linear, para a gente conseguir, de fato, não enlouquecer, né? Mas o que pode estar acontecendo de fato para o passado, presente e futuro só existem para o nosso mundo material ficar organizado nessa caixinha que a gente conhece, que é a realidade. Mas a realidade, eu diria, real, de fato, que isso aqui pode ser uma grande simulação, né? Um grande videogame que a gente está aqui vivendo, né? A realidade real, de fato, que mandaria nessa, hierarquicamente superior a essa, pode ser uma realidade em que as informações estão jogadas no universo e o passado, o presente e o futuro coexistem, e por isso pessoas conseguem acessar essas informações que estão lá na frente, por sonhos, por exemplo, déjà vu, etc. Então tem muitos casos aí que as pessoas conseguem, de fato, prever o que ainda vai acontecer. No caso da Bíblia ou dos ensinamentos que a gente vê relacionados a um estudo à luz da Bíblia, o Daniel pode me ajudar a isso, seria uma explicação do mundo espiritual e o mundo material. O mundo espiritual como sendo algo que acontece antes, e o mundo material é aquilo que se desdobra para o mundo material. Então, algumas pessoas conseguem acessar esse mundo espiritual com uma facilidade maior e prever coisas que podem acontecer porque aquilo já aconteceu lá. Só que, por meio de regras ou autoridades, você pode cancelar, alterar isso, e isso acaba não se desdobrando. Então, uma morte, uma guerra, alguma coisa que estava muito clara para algumas pessoas nesse mundo espiritual, por um movimento de oração, ou um movimento contrário, um movimento de várias pessoas querendo outra coisa, Daniel, não sei se eu expliquei direito, mas podem alterar esse futuro que era quase certo, né? Sim, então, Vilela, isso tem relação com a multiplicidade de linhas do tempo, né? E são mundos possíveis. Isso. É um tema que é da física, mas também é um tema muito interessante da filosofia, né? Eu mesmo, quando fazia mestrado em filosofia lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a gente estudava essa ideia, né, dos mundos possíveis, né, do universo da lógica que trata das possibilidades. Então, é como se houvesse várias linhas do tempo. A gente vê um pouco isso na cultura pop nos filmes lá dos Vingadores, né, o Doutor Estranho analisando as 14 milhões de possibilidades, né, as diferentes linhas do tempo e tal. Ô Daniel, tem aquela série que eu já recomendei muito, não sei se você chegou a assistir, que é Dark Matter, né, Matéria Escura. Pô, não vi, onde o mesmo personagem de uma vida onde ele escolhia fazer uma decisão de seguir a carreira e se torna um cientista que ganha prêmio Nobel e descobre uma máquina e inventa uma máquina de viajar em mundos paralelos, e uma outra vida de um cara que
continua sendo professor e escolhe a família ao invés de mudar de cidade e abandonar a família para seguir essa carreira de cientista renomado. Então esse cara tem uma família feliz, esse outro cara que constrói essa máquina, por acaso começa a viajar por vários mundos paralelos onde ele tomou outras decisões, esbarra nesse mundo onde ele vê que esse cara tem uma família maravilhosa, ele inveja essa realidade desse cara. O que ele faz? Ele troca de lugar com esse eu dele que tomou outra decisão. Ele joga esse eu para a realidade dele, onde é um cara rico, renomado, mas infeliz, e começa a viver essa realidade onde ele é um cara que tem uma família feliz e o mundo em volta começa a estranhar essa mudança, porque a partir do momento que ele faz esse pulo, outros universos paralelos em que ele também criou essa máquina começam a desejar essa vida desse cara e começam a querer tirar também o lugar desse cara e vira uma briga para ter essa família feliz e todo mundo então começa a ter aquela coisa meio vários reflexos dele brigando para se tornar o nesse mundo perfeito